Bom, eu vou falando aqui sem... Pô, espero que não, se a gente depender de chegar lá. Bom, não vai ter, eu vou falando sem. A gente acabou deixando espremidinho agora no final o tema do compartilhamento internacional de custos, como se ele fosse simples. Né? É um tema bastante complicado, né, e que hoje acaba atormentando boa parte, principalmente das multinacionais estrangeiras operando no Brasil. O compartilhamento de custos ele não é uma estrutura essencialmente internacional. Então, a gente tem situações de compartilhamento de custos doméstico e situações de compartilhamento de custos internacionais. Do que a gente está falando aqui? Embora não seja necessariamente um fenômeno de grupos econômicos, mas usualmente ela acontece dentro do contexto de grupos econômicos, a gente tem um contrato de compartilhamento de custos quando empresas que têm interesses num determinado custo comum compartilham uma infraestrutura. Então, como eu disse, usualmente isso acontece dentro de grupos multinacionais, aliás, de grupos empresariais, internacionais ou domésticos, e muitas vezes a gente tem uma empresa dentro do grupo centralizando determinados custos e repassando parcelas desses custos para outras empresas do grupo. Então, se eu tiver, por exemplo, uma estrutura de compartilhamento doméstica, eu eventualmente posso ter a holding do grupo centralizando custos contábeis, de controladoria, de marketing, jurídicos, de RH, de TI, e fazendo esses pagamentos diretamente, recobrando das outras empresas do grupo pelas suas parcelas, da mesma maneira que eu posso ter uma estrutura de compartilhamento. Acho que é só agora que eles notaram que tem que botar a apresentação. Não? Não acharam. Mas estava ali, eu vi meu nome, Sérgio André. Bom, da mesma maneira que eu posso ter, numa estrutura internacional, a matriz no exterior, centralizando esses custos e recobrando da empresa brasileira. Vocês já podem perceber que nessas discussões de compartilhamento de custos, a gente tem, no compartilhamento de custo doméstico, dois grandes problemas. Dedutibilidade da despesa, aonde a despesa vai ser dedutível, e um segundo problema, que é a tributação do reembolso da despesa, quando eu devolvo, quando a empresa que teve as despesas pagas pela holding, devolve o dinheiro, faz o reembolso do dinheiro para a holding. Na esfera internacional, a gente tem os mesmos problemas de dedutibilidade da despesa. A gente vai ter uma discussão seríssima, que é onde a gente vai focar aqui, de tributação do reembolso para o exterior, e a gente acaba tendo, por consequência, um problema de preço-transferência. Toda uma discussão de preço-transferência, eu tenho que fazer controle de preço-transferência sobre essa operação ou não. Então, no final das contas, a nossa grande discussão aqui quando eu tenho uma empresa centralizadora pagando despesas que beneficiam outras empresas do grupo, quem é que toma a dedução dessa despesa? Onde que essa despesa é dedutível? E qual é o tratamento do fluxo financeiro quando a empresa que participa do compartilhamento retorna o dinheiro para a empresa centralizadora? Essas são as nossas principais questões. Sempre que a gente discute uma estrutura de compartilhamento de custo, a gente olha para 4 requisitos principais. Como a gente está num vácuo legislativo, a gente não tem regra sobre isso, ao longo dos anos, as decisões administrativas, principalmente, foram criando alguns critérios para estabelecer, primeiro, que você precisa de um contrato escrito. Então, compartilhamento de custo não se infere, não se presume, ele tem que estar demonstrado num contrato escrito. Em segundo lugar, esse contrato escrito ele tem que prever critérios objetivos e razoáveis de rateio. Ou seja, as partes num contrato de compartilhamento têm que acordar entre si como que aquele custo vai ser rateado entre elas. O critério tem que ser objetivo porque ele tem que ser auditável. Se eu rateio a despesa de acordo com um critério absolutamente subjetivo, ele não é auditável, ele não é objetivo. E ele tem que ser razoável, no sentido de que tem que haver uma congruência entre o critério e a despesa que está sendo incorrida. Então, por exemplo, se eu estou rateando despesa de TI, é muito comum que se use como critério de rateio o número de terminais ou o número de usuários, que é um critério objetivo e razoável. Então, agora, por exemplo, se eu estou rateando, um custo da área de controladoria,
Né? Faz sentido eu ratear a controladoria com base no número de terminais? Né? Será que número de terminais, embora seja um critério objetivo, ele é razoável considerando a despesa que eu quero medir, né, que é a controladoria? Então, a gente tem, por exemplo, também para a área de controladoria, se fala muito no número de lançamentos contábeis. Então, o número de lançamentos contábeis seria um critério objetivo e razoável para eu compartilhar custos relacionados à área contábil, financeira. Né? Mas se eu estou rateando RH, será que eu posso ratear RH com base em lançamentos contábeis? Não é congruente. Né? E nessa questão dos critérios, é interessante que a gente percebe que muitos dos autos de infração sobre cost sharing, eles são exatamente sobre os critérios. Né, os autos de infração são essencialmente domésticos, né, a gente não tem muita experiência de autos de infração com situações internacionais, e quando a gente percebe os autos de infração sobre compartilhamento doméstico, a gente vê que normalmente são desconsiderações de critérios muito específicos. Né? Então, por exemplo, eu faço muito esse tipo de estrutura, discuto muito compartilhamento, né, e às vezes, por exemplo, você vai discutir compartilhamento de infraestrutura de contencioso, jurídico. Aí o cara vai lá, qual um critério razoável, objetivo para você ratear jurídico? O número de processos. Qualquer um que faz contencioso sabe que processos têm complexidades diferentes, não são iguais. Aí o cara começa, não, espera aí, eu não posso ratear os processos de forma linear. Eu tenho que estabelecer pesos de complexidade para cada processo. Estou me cortando aqui. Quando você estabelece pesos de complexidade para os processos, você já criou uma subjetividade. Como é que você vai saber o que é mais complexo, menos complexo? Então, assim, às vezes, querendo ser mais específico, você enfraquece a sua estrutura de compartilhamento. Porque no momento que você coloca a complexidade como um critério de rateio, complexidade não é objetivo. Complexidade é subjetivo e, portanto, não é um critério razoável, né, para ser utilizado numa estrutura de compartilhamento. Além de critérios objetivos e razoáveis, a gente tem um padrão que é você não rateia atividade meio. Aliás, você não rateia atividade fim, você só rateia atividade meio. E existe uma discussão monumental do que é uma atividade meio. Existe aquilo que é uma atividade meio, que nós vamos chamar de atividade meio raiz, que é toda atividade administrativa, RH, jurídico, marketing, controladoria. Agora, em diversos setores, você tem atividades de meio que são atividades técnicas. Então, você está no setor de petróleo e gás, você vai ter um grupo de engenheiros, fazendo análise sísmica. Mas isso é uma atividade meio. Em essência, é uma atividade meio. Porque se eu pego uma Petrobras, a Petrobras não presta serviço de análise sísmica. A Petrobras vende petróleo. Então, é possível até que ela tenha uma controlada que faça isso, em algum lugar. Mas como regra, a própria Petrobras não faz isso. Então, para ela, um grupo de engenheiros é atividade meio. Isso gera muita discussão também. Então, já avançando bastante aqui, porque eu sei que o tempo está passando rápido. Bom, aqui, vamos focar um pouco a atenção, então, no modelo internacional. A questão doméstica, o compartilhamento doméstico, ele está equacionado desde 2013. Em 2013, a COSIT editou a solução de consulta número 23, e, basicamente, resolveu o problema do compartilhamento doméstico. Disse que, se você tiver um contrato com critério objetivo e razoável, a dedução se dá com base no critério do contrato e estabeleceu, de uma maneira surpreendentemente clara, que reembolso no contexto de compartilhamento de custo é recomposição patrimonial, não é acréscimo patrimonial e, portanto, não gera tributação. Então, desde 2013, o cost sharing doméstico está absolutamente equacionado. O problema é o internacional. O internacional ele veio num crescente, aqui tem algumas decisões, Roberto me alertava no almoço, que saiu uma decisão hoje, que é a solução de consulta 276, então aqui já estamos desatualizados. Mas quando a gente pega o internacional, a gente veio num crescente, animando desde 2012 e depois desanimando a partir de 2015. Então, em 2012, ali para novembro de 2012, foi editada a solução de consulta número 8, em que, pela primeira vez, a Receita Federal, sobre cost sharing internacional, ela sempre disse, olha, isso é tudo indedutível e é tudo tributado como serviço. Se está pagando lá para o controlador, é indedutível porque não é necessário, não atende lá o antigo 299, agora acho que é 311 no regulamento novo, e esse negócio é um serviço. O que era um negócio meio contraditório, porque se é um serviço, por que é desnecessário? Então, se é serviço, então pelo menos é dedutível, mas a posição até a solução de consulta número 8 era essa. Veio a solução 8 e falou, olha, isso é dedutível. Se você cumprir isso aqui, a despesa é dedutível no Brasil, que já foi um baita de um avanço, considerando a posição histórica da Receita Federal.
Na mesma solução, a Receita disse, olha, não precisa fazer controle de preço de transferência, porque se esse negócio é reembolso dentro do contexto de um compartilhamento, não tem TP. E o último item da solução número 8 diz, olha, tem que pagar IR-fonte. Só que, quando a gente pega a solução número 8, né, quando a gente discute cost share, a gente tem dois grandes grupos. Eu vou super simplificar, não tem a menor chance de a gente falar, mas vai. Mas só esse primeiro cantinho ali, a gente tem dois grandes grupos de discussão, que são custos internos e custos de terceiro. Sendo que eu costumo dividir o custo de terceiro em duas caixinhas, que são custos de terceiros internos e que são custos de terceiros vinculados à empresa brasileira. Aí ganhamos mais tempo, cara. Porque é perigoso. Então, vai. O que são custos internos? São aqueles custos da própria holding. Então, ela tem, normalmente, mão de obra, é gente. Né? Então, ela tem lá pessoas na empresa lá fora que estão fazendo coisas que beneficiam a empresa brasileira. E a empresa lá fora quer recobrar esse custo da empresa brasileira. Agora, muitas vezes, a empresa lá fora tem que contratar alguém externo. Estou desenvolvendo um software. Às vezes, ela precisa contratar lá uma SAP, alguém que o valha, que vai dar suporte como custo dela própria. E tem situações também em que a empresa lá fora acaba só canalizando um custo. Então, a gente estava falando aqui de preço de transferência. Imagina que o Brasil vai em direção ao CDE. Aí a matriz lá fora encomenda um trabalho da Price na Alemanha sob TP ou CDE para a empresa brasileira. Isso não é centralização. Isso é uma prestação de serviço Price Alemanha e empresa brasileira, que foi intermediada pela matriz lá fora. Mas esse custo não é um compartilhamento, é uma intermediação de uma contratação. São coisas diferentes. Quando a gente pega a tal solução número 8, a gente percebe que ela diz que é tributado, mas ela está basicamente falando de custo de terceiros. Que é a mesma coisa que acontece nessa solução 74 agora desse ano. Então, é muito claro que, para a Receita Federal, você tem custo de terceiro, desconsidera a empresa lá fora e considera que a empresa brasileira está contratando diretamente. Agora, nas outras, não dá tempo para a gente passar todas elas, mas até aqui essa solução 21 de 2015 dava a entender que a Receita Federal ia numa direção de reconhecer a não tributação desses pagamentos para o exterior. A partir da solução 43, foi só ladeira abaixo. A solução de 43 é sobre CID, que ela diz que incide sobre o compartilhamento. A solução número 50, 16, sobre PIS, COFINS e importação, que ela diz que também incide sobre o compartilhamento. E agora, essa solução de consulta desse ano trata de IR-fonte, de CID. Então, essa, como eu disse, de hoje, a 276. Então, formaliza uma posição da Receita Federal no sentido de que a remessa de compartilhamento ela é próxima de uma remessa de serviço. É lógico que a decisão de hoje ela diz é serviço desde que o contrato de compartilhamento não atenda aos requisitos típicos. Mas o que são os requisitos típicos? E aí, já tendo falado demais, eu encerro aqui, deixando essa discussão, porque no final, o grande ponto nosso aqui é qual é a fronteira, e aí eu vou usar a tática da Ana Cláudia, de jogar a pergunta mais complicada para os outros responderem, porque a grande discussão aqui é qual é a fronteira entre um típico contrato de compartilhamento e uma prestação de serviço intragrupo. Isso é que a gente ainda não conseguiu, aparentemente, mapear completamente, e a Receita Federal, nesse meio tempo, vem usando a sua tradicional atração fatal do serviço em relação a todo o resto. E do jeito que a coisa vai ser tudo serviço. Eu acho que aí você tem que colocar a questão, vamos dizer, tem vários ângulos aqui de serem vistos. Essa classificação clássica da separação do que é um cost, enfim, tem os cost contribution também, mas, enfim, o que eu estou pagando, que eu estou simplesmente reembolsando um custo incorrido no meu benefício, mas eu não estou atuando profissionalmente na prestação daquele serviço, com margem de lucro, ou quando simplesmente eu estou fazendo uma contratação pelo grupo, contratar um seguro internacional. Obviamente, a holding, contratando isso no interesse de todo mundo, sai mais barato, é mais rápido, as negociações são maiores, eu estou simplesmente ressarcindo a holding desse custo, mas eu poderia dizer que esse contrato é um contrato plurilateral, cada parte vai fazer a sua remessa, e o grande problema passa no Brasil pelas retenções na fonte sobre prestações de serviço, que é um grande problema, não do Brasil exclusivo, mas hoje eu acho que
da América Latina como um todo, não é? Que é a tendência de você querer gravar os pagamentos de serviço com um ônus muito grande, porque você não sabe se 25% de um determinado preço, e mais, no Brasil isso vai mais longe, porque você tem CID, tem PIS/COFINS, tem o próprio ISS, importação de serviço, em algumas situações, que faz com que mais de 50% daquele valor seja entregue para a pessoa, onerando absurdamente o contratante brasileiro e sem saber necessariamente se aquele estrangeiro terá ou não lucro naquela prestação de serviço, porque eu estou gravando com 25% na fonte aquele valor. E essa solução de hoje ela é extremamente preocupante porque ela trabalha com um critério vago e impreciso. Ela diz que incide porque ela desconsidera os critérios, né? Então é difícil a gente saber porque a gente não conhece os critérios que estão ali. E também li, confesso a vocês muito rapidamente de hoje, mas é preocupante e vai ser mais um caminho para o judiciário, né? E o que deixa a gente bastante preocupado, enfim, a incerteza, a insegurança jurídica para o mercado brasileiro. O bom dessas perguntas desse painel é que nenhuma delas tem uma resposta exata. E tanto não tem uma resposta exata, que se vocês pegarem a maior parte das multinacionais que operam no Brasil, elas cobram compartilhamento de custos do mundo inteiro e preferem não cobrar do Brasil. Preferem não cobrar porque até explicar o que é mero reembolso de despesa, o que é serviço de terceiro, o que é eventual prestação, entre aspas, de serviço próprio, como o tempo, né, da administração central colaborando com a operação local. Então, você vê, só que isso é muito ruim para o ambiente de negócios como um todo. Quando me perguntam sobre compartilhamento de despesa, eu já vou pelo caminho mais fácil e conservador. Eu falo, olha, existem argumentos para não ser, mas considere na tua planilha de custos que você vai ter que tributar como se serviço fosse. Primeira reação, uma tremenda gritaria, mas onde já se viu, etc, etc. A hora que você pega essas consultas todas e mostra quão complexo é, né, até nessa questão do critério, o fisco quer saber qual o critério de compartilhamento que ele usa lá para a operação, sei lá, centralização da contabilidade do mundo inteiro na Índia. Ele quer saber exatamente quais são os critérios de compartilhamento para se cobrar aquele valor específico, né? Então, acaba sendo muito difícil para você, efetivamente, implementar um contrato de compartilhamento de despesas ou custos internacionais, como se tem em outros países. E ainda com o agravante que aqueles países que têm tratado, que, teoricamente, né, se eu poderia dizer que está tudo isso no artigo 7º e não tributar no Brasil, ainda tem a discussão do que é o conceito de serviço técnico. E o conceito de serviço técnico, hoje, nas respostas diversas a consultas, as definições, ele está tão amplo que ninguém aqui contrataria um encanador para sua casa que não fosse um serviço técnico, que ele fala que são serviços que requeram experiência e treinamento. Eu não contrato um encanador que não tenha conhecimento técnico, conhecimento técnico e o treinamento. Eu não contrato um encanador que não tenha isso, né? Então, acaba sendo uma situação realmente complicada e que é um dos pontos, um dos vários fatores que afasta o investimento. E se eu olhar o relatório do BEPS 8910, né, de preço de transferência, eles falam o seguinte, olha, esses contratos, o low cost contribution, contract e tudo mais, só olha se lá dentro não tem nada valioso efetivamente. Se não for, se for coisa do dia a dia, deixa passar, foi quase isso que eles falam, né? E aqui na situação brasileira, infelizmente, na maioria das vezes, quando você consegue convencer a empresa multinacional que, olha, vamos tomar o risco porque a discussão é boa, ela vai fazer a remessa, aí o pessoal do banco fala, cadê o IR-fonte, cadê o DARF? E não faz a remessa. Então, na prática, é uma situação muito complicada, é quase que
impossível conseguir implementar efetivamente um contrato de compartilhamento como se tem nos outros países.